Olá, meus brilhantes! Como vocês estão? Vamos continuar o nosso estudo, que tá ficando bom, hein? Cada vez mais complexo. E não hesite em assistir novamente os vídeos anteriores, porque eu mesmo assisto em alguns momentos, tá? São muitas informações e às vezes a gente precisa rever para poder entender, tá bom? Então, é isso. Vamos lá? Deixa eu só dar um zoom aqui. Visões modernas sobre a mudança dos polos. Na década de 30, Edgar Cayce estava canalizando respostas para um geólogo, quando no meio de uma pergunta... só estava vendo se estava gravando mesmo. Cayce parou e disse algo como, sabe, está acontecendo algo mais importante com a Terra que você talvez devesse saber. E começou a falar sobre como os polos da Terra mudariam em breve. Ele disse que a data em que isso aconteceria seria no final de 98. Mas as coisas mudaram desde aquela época de uma maneira mediunicamente imprevisível. Os polos ainda podem mudar, mas mais uma vez eles podem fazê-lo de uma maneira ligeiramente diferente da predição de Cayce. Realmente temos livre-arbítrio e podemos mudar o destino do mundo, simplesmente por meio do nosso ser. Edgar Cayce era um ser humano extraordinário. Era alguém a quem as pessoas escutavam. A declaração de Cayce de que os polos mudariam em futuro próximo foi quase inacreditável para a maior parte do mundo. No entanto, como era Edgar Cayce, que previa esse acontecimento chocante, os cientistas e outras pessoas interessadas começaram a estudar a possibilidade. Os geólogos não acreditavam nessa afirmação. Porque pensavam que provavelmente transcorreria milhões ou centenas de milhões de anos entre mudanças de polo, que esse tipo de mudança aconteceu muito tempo atrás. No entanto, por causa da predição de Cayce, determinados cientistas começaram a pesquisar de qualquer maneira. Uma série de importantes evidências se apresentou, dando um peso tremendo ao que Cayce estava dizendo, e mudaram a visão do mundo sobre o assunto. Os cientistas suspeitaram de que se houvesse uma mudança nos polos materiais, então também aconteceria uma mudança nos polos magnéticos. Uma das maneiras pelas quais eles decidiram estudar a possibilidade foi examinar as antigas camadas da lava do mundo. Isso começou, acredito eu, na década de 50 ou início de 60. Queriam estudar as camadas de lava. Por quê? Calcularam que haveria uma tremenda atividade vulcânica se tal mudança acontecesse. 2, a lava tem uma característica que poderia permitir a verificação e a datação das mudanças de polos anteriores. Sedimentações de ferro e amostras do núcleo. As sedimentações de ferro são encontradas na maioria dos estratos de lava, e essas sedimentações apresentam um ponto de fusão diferente da própria lava. As sedimentações endurecem, enquanto a lava ainda escorre, e sendo ferro, alinham-se com os polos magnéticos. Por meio dessa observação, os geólogos podem verificar exatamente onde se localizavam os polos magnéticos, na ocasião em que a lava endureceu. Eles precisavam obter amostras de apenas 3 locais para serem capazes de triangular e saber exatamente onde o polo norte magnético estava na época em que as sedimentações endureceram. Então, é claro, poderiam datá-las por radiocarbono, que era o melhor que poderiam fazer naqueles dias. Houve outras abordagens do problema, as quais vou considerar em um instante. Cadê? Aqui. Portanto, eles descobriram um polo norte magnético anterior, que não estava onde está agora, mas muito distante, centrado no Havaí. Essa última mudança aconteceu exatamente na oval superior, um pouco menos de 13 mil anos atrás. Então eles fizeram um outro teste e descobriram que os polos tinham mudado antes disso na oval inferior. Esses resultados inauguraram todo um novo campo de investigação sobre o magnetismo terrestre. A Geological Society of America publicou um resumo das descobertas reunidas a partir de amostras do núcleo no fundo do oceano.
As amostras tinham 15 centímetros de diâmetro por cerca de 3,5 metros de comprimento, e os pesquisadores analisaram o sedimento. Descobriram que às vezes os polos simplesmente se invertiam. O norte tornava-se sul, o sul tornava-se norte. Essa fora outra coisa sobre qual Edgar Cayce comentara, e que as pessoas tiveram dificuldade em acreditar. Mas quando analisaram essas amostras do núcleo, descobriram que era verdade. Voltando centenas de milhares de anos, os pesquisadores descobriram um ciclo em que o polo norte magnético permanecia no lugar por um longo tempo. Então, em um único dia, menos de 24 horas, o norte magnético mudava para o sul. Ele permanecia assim por um longo tempo, depois mudava novamente. Mais próximo ao fim desses longos ciclos, havia períodos mais curtos em que os polos magnéticos tornavam a se inverter. Essa inversão acontecia de vez em quando, e à medida que nos aproximávamos dos tempos atuais, as inversões estão começando a suceder a intervalos mais curtos, do norte para o sul, do sul para o norte, e ao mesmo tempo movendo-se para novos locais. Isso aconteceu centenas de vezes ao longo das últimas centenas de milhões de anos. Toda uma nova perspectiva do magnetismo terrestre, chamado geomagnetismo, está começando a ser compreendida. Do espaço, isso não pareceria como uma pulsação? O que causa essas mudanças nos polos? Vamos ver? No momento, muitas pessoas vêm tentando entender o que poderia causar uma mudança de polos. Quais são as dinâmicas? Qual é o motivo que faz com que isso aconteça? Existe um livro escrito por John White, que também é um defensor de Edgar Cayce, que compilou quase todas as informações existentes do mundo sobre o assunto, embora não mencione, acredito, informações sobre a última mudança magnética ter sido em Havaí. O livro é intitulado Pole Shift. É claro, é um livro muito científico e interessante. Se o lerem, terão compreensão excelente sobre o assunto, que é vasto e impressionante. Existem duas principais teorias atuais sobre qual seria o agente motivador que faria com que os polos se movessem. Uma delas é óbvia e a outra mais sutil. A óbvia é chamada de teoria Brown, em referência a Hugh Alclose Brown, que concebeu a ideia. A teoria dele é que, por alguma razão, o Polo Sul começa a se descentralizar, que é exatamente o que está acontecendo agora, até que um dia se liberta da força. Acho que dá para dar mais um zoomzinho, né? Centrífuga da rotação da Terra. É exatamente como um objeto girando. Quando alguma coisa está descentralizada, desequilibra todo o objeto e força a encontrar um novo equilíbrio. Se o peso do gelo continuar se acumulando e acumulando, finalmente alguma coisa vai acontecer. A Terra não conseguirá continuar girando na mesma posição rotacional. Ela encontrará um novo polo que seja centrado. Ainda assim, alguns cientistas acreditam que a massa de gelo no Polo Sul não é suficiente para motivar uma mudança de polo. O fato é que o gelo em alguns lugares do Polo Sul está com mais de 5.000 metros de profundidade e se acumulando. Em especial, rapidamente ao longo dos últimos 20 anos, mais rápido do que jamais se esperou, provavelmente por causa do efeito estufa. E hoje em dia existem 3 vulcões enormes sob a calota de gelo que podem ser vistos de satélites. Isso está derretendo a camada inferior da calota e os rios imensos estão fluindo debaixo dela nesse exato momento. Talvez esse fato não tenha entrado na equação dos cientistas em dúvida. Se essa calota de gelo, que tem 2 vezes o tamanho dos Estados Unidos, soltar-se, calcula-se que moverá na direção do Equador e quase 3.000 do Equador a quase 3.000 km por hora até encontrar o equilíbrio. Misericórdia. De acordo com John White, obviamente isso causaria alguns problemas aqui e ali. A teoria de Brown parece estar acontecendo, mas não é uma certeza. Entretanto, alguém apresentou outra teoria, a qual até mesmo Albert Einstein levou a sério, sustentando uma possível resposta para as equações que os cientistas céticos usaram. O nome dele é Charles Hapgood. Ele descobriu, junto com outros cientistas que trabalhavam com ele, pelo menos 2 camadas de rocha incomuns sobre a crosta terrestre, que se liquefazem sob certas condições. Outros cientistas demonstraram essa teoria em laboratório,
onde puseram o mesmo tipo de rocha em uma terra em miniatura e duplicaram as condições do interior terrestre. Com esse experimento, eles descobriram que a superfície ou crosta da Terra pode deslizar sobre a massa principal da Terra, que continua sua rotação como se nada acontecesse. Esse é um fato e pode acontecer, mas é claro que não sabemos se vai acontecer de fato em tempo real. Eles não conhecem os detalhes específicos sobre como aconteceria, como qual seria o motivo que causaria o deslizamento. Charles escreveu 2 livros, Earth Shifting Crust e The Path of the Pole, que provavelmente acabarão mudando de maneira radical a nossa visão do nosso mundo. Albert Einstein escreveu o prefácio para o primeiro livro de Charles, Earth Shifting Crust. Acho importante reproduzi-lo aqui literalmente. Ai, que chique nós, hein? Vamos ler Albert Einstein. Frequentemente recebo mensagem de pessoas que desejam consultar-me com relação às suas ideias não publicadas. Talvez não seja demais dizer que essas ideias raramente têm validade científica. Entretanto, a primeira mensagem original que recebi do Sr. Hapgood me chocou. A ideia dele é original, de grande simplicidade e, se vier a comprovar-se, de grande importância para tudo que se relaciona com a história da superfície da Terra. Babado! Vamos lá. O autor não se limitou a uma simples apresentação dessa ideia. Ele também adianta, de maneira cautelosa e abrangente, um material extraordinariamente inspirador que sustenta sua teoria do deslocamento. Acho que essa ideia impressionante e mesmo fascinante merece a atenção séria de todos aqueles que se preocupam com a teoria da evolução terrestre. É um fato que Albert Einstein foi um dos seres humanos mais brilhantes que existiram. Ainda assim, alguns geólogos continuaram acreditando que essa seja uma teoria inverossímil. Só nos últimos anos começaram a acumular-se provas de que essas coisas poderiam ser verdadeiras. O mesmo mundo científico que não acreditou no Sr. Einstein, mesmo quando ele afirmou sobre quanta energia estava contida dentro de uma quantidade muito pequena de matéria. Eu acredito que o agente causador da mudança dos polos esteja ligado ao geomagnetismo da Terra. Seria necessário muito tempo para explicar isso, e não estou preparado para fazê-lo neste momento. O que se sabe é que por pelo menos 500 anos o campo magnético da Terra tem enfraquecido continuamente. E nos últimos anos ele tem manifestado coisas absolutamente esdrúxulas. De acordo com Greg Bryden em Awakening to Zero Point, o campo magnético da Terra realmente começou a enfraquecer cerca de 2.000 anos atrás. Então, por volta de 500 anos atrás, o enfraquecimento realmente começou a acelerar. Poderiam ser 520 anos? Isso combinaria com o calendário maia, que previu uma imensa mudança nesse tempo. Em épocas mais recentes, o campo magnético está produzindo mudanças que nunca se ouviu falar. Mudança no fluxo magnético. As linhas localizadas no fluxo magnético que se projetam em forma de touro ao redor da Terra, aqui, né? Não são o que os geólogos têm encontrado. A realidade é que as linhas magnéticas se parecem mais com padrões circundantes retilíneos. Eles são fixos, mas não exatos daquela maneira idealizada. Em determinadas regiões, são mais fortes, ao passo que em outras são mais fracos. Essas linhas normalmente não se movem, mas uma vez que o campo está se enfraquecendo muito, elas estão começando a mover-se e mudar. Os pássaros, outros animais, os peixes, além dos golfinhos e baleias e outros seres, usam essa linha magnética para seus padrões de migração. Portanto, se as linhas magnéticas mudarem, os seus padrões de migração se perderão, que é o que estamos observando em todo mundo nesse momento. Os pássaros estão voando para lugares onde não se esperava sua presença. As baleias encalham nas praias, onde deveria haver água no que diz respeito. Simplesmente elas seguem a linha magnética que seguiram durante séculos, e então encalham numa terra que não estava naquele lugar antes. Quando esses campos magnéticos atravessam o ponto zero e mudam completamente, o que poderão fazer muito em breve, teremos um outro assunto para comentar, sobre o que acontecerá então. Vejam,
Acreditamos que a sua própria memória esteja ligada a esses campos. Vocês não podem lembrar-se de nada sem esses campos magnéticos. Além disso, o seu corpo emocional está fortemente ligado a esses campos magnéticos. E se eles mudarem, o seu corpo emocional será radicalmente afetado. É fácil entender que a Lua influencia as marés do mundo por meio da atração da gravidade. Também sabemos que os campos magnéticos da Terra são ligeiramente afetados pelas fases da Lua. Quando a Lua está cheia e passa sobre nós, obtemos uma ligeira convexidade e uma mudança no campo magnético da Terra. Simplesmente observe o que acontece nas grandes cidades durante a lua cheia. No dia anterior, no próprio dia e no dia posterior à lua cheia, temos mais sequestros, assassinatos, mortes, crimes estranhos dessa natureza do que em todo o resto do mês. Eu já vi, inclusive tem um episódio do CSI? É CSI? Não é CSI. Law and Order, que eles estão lá em Manhattan investigando, daí eles falam assim, nossa, hoje é noite de lua cheia, no ponto máximo da lua. Vão acontecer os crimes mais bizarros. E eles mostram essa realidade na série, né? Então, de alguma forma, isso desperta, né, esse lado oculto, sombrio das pessoas, né? Babado. Vamos entender mais sobre isso. Os registros policiais... gente, tudo isso existem pesquisas científicas, tá, que comprovam essa questão do aumento desses crimes durante o período de lua cheia. Os registros policiais de todas as cidades grandes confirmam isso. Por quê? Porque esses campos afetam especialmente as pessoas que se encontram à beira de uma instabilidade emocional, a qual mal conseguem controlar durante os períodos normais. Elas estão no limite, então a Lua aparece e muda o campo magnético só um pouquinho, e a pessoa sente uma perturbação emocional e faz coisas que normalmente não faria. Então, imagine o que aconteceria se o campo geomagnético da Terra começasse a se desestabilizar. Em outubro de 93, ouvi dizer de uma pessoa envolvida com a aviação que nas 2 últimas semanas de setembro, os principais aeroportos precisaram recalibrar o seu sistema de orientação, porque os campos magnéticos sofreram uma mudança unilateral em todo o planeta. Pareceu algo temporário que durou cerca de 2 semanas. Na ocasião, vocês se lembrem de um incrível arrebatamento emocional que tenha tomado conta de vocês e das pessoas ao seu redor. Ai, não lembro, gente. O que vocês estavam fazendo em outubro de 93? Eu tinha 4 anos. Vocês lembram o que aconteceu? Comenta aí pra nós. Pessoalmente, falei ao telefone com pessoas de todo mundo. As pessoas estavam perturbadas por toda parte. É por isso que suspeitei de que talvez o que ouvi dizer possa realmente ser verdadeiro. Se isso for verdade, então estamos começando a passar quase certamente para a próxima fase dessa obra. Essas quedas no campo magnético da Terra começarão a ser cada vez mais frequentes, até que se verifique um colapso do campo e uma mudança nos polos. Esse é um dos sinais do próprio fim dos tempos. Não existe motivo para temer quanto a isso. Muito embora o que esteja acontecendo seja incomum, todos nós passamos por esse tipo de coisa muitas e muitas vezes no passado. Isso não é incomum para vocês, embora a maioria tenha pouca lembrança a respeito. Quando estiverem realmente começando a passar por uma mudança dimensional e a experimentar os sentimentos que ela produz, vocês dirão, sim, agora eu me lembro. Lá vamos nós passar por esse nascimento outra vez. Por isso, não é grande coisa, embora seja. Vocês já vieram de algum lugar quando nasceram como bebê, certo? Vieram de uma outra dimensão e atravessaram um vazio e saíram através do útero para a Terra. Vocês já percorreram esse caminho antes. E estamos prestes a fazer coisa semelhante, só que realmente incomum dessa vez. Não haverá razão para temer quando souberem de tudo e se lembrarem de quem são. Na verdade, o que está acontecendo é extremamente positivo e muito, muito lindo. Na sequência, nós vamos entender o que é que está acontecendo, como nós seremos impactados por isso. Eu espero que ele traga isso, né? A gente vai falar de níveis de consciência, harmônicos e desarmônicos. E aí vamos para o capítulo 3.
Eu acredito que toda essa explicação de mudança de polo, do magnetismo da Terra, seja para preparar a gente para o que vem pela frente. Com certeza, ele não ia colocar isso à toa. Então, eu vou dar uma pausa por aqui, já estamos com quase 20 minutos de vídeo, tá? Para que a gente respire, assimile as informações, assista de novo, e aí voltamos depois com outro vídeo na sequência do nosso estudo, tá bom? Ah, na verdade, gente, bem louca. Eu acho que eu vou terminar, falta uma página e meia. E aí no outro vídeo a gente já volta com o capítulo 3. O que vocês acham? Vamos lá? Então, retiro o que eu disse. A literatura sânscrita diz que quando nos aproximarmos da oval inferior de precessão, tornamos-nos conscientes das energias elétricas. Podemos voar no céu. Podemos fazer muitas coisas incomuns. O mundo se torna extremamente instável e, em um único dia, nos libertamos da velha maneira de ver o mundo e passamos por imensa transformação de consciência. No entanto, à medida que nos aproximamos dessa transformação, considerando o nível particular de consciência que temos, tendemos a destruir tudo que tocamos. É uma parte natural de quem somos. Não estamos fazendo nada errado, é simplesmente porque somos assim. Estamos agindo de maneira exatamente certa. Destruímos tudo, fazemos com que tudo fique em desarmonia. Vou comentar sobre isso mais adiante, mas acho que seria adequado falar do seguinte agora. Na Terra, de acordo com Toth, existem 5 etapas ou níveis totalmente diferentes de vida, pelo qual o ser humano tem que passar. Quando atingimos o 5º nível, fazemos uma transformação que transcende a própria vida conhecida. Esse é o padrão normal. Cada um desses níveis de consciência tem muitos aspectos que são diferentes um dos outros níveis. Primeiro, eles têm diferentes níveis de cromossomos. O primeiro nível de consciência humana tem 42 mais 2 cromossomos, o segundo nível tem 44 mais 2, o terceiro nível 46 mais 2, o quarto nível 48 mais 2 e, finalmente, 50 mais 2. Cada nível de consciência humana tem uma altura corporal associada a elas. Isso pode soar um tanto engraçado se nunca ouviram falar a respeito. O primeiro nível, 42 mais 2, tem uma faixa de altura mais ou menos entre 1,20 e 1,80. Pessoas que entram nessa categoria especificamente são os aborígenes da Austrália, e acredito que determinadas tribos da África e América do Sul também. O segundo nível de consciência, 44 mais 2 cromossomos, e somos nós. A nossa faixa de altura é cerca de 1,50 a 2,10 metros. Somos um pouco mais altos que o primeiro grupo. A altura do terceiro nível aumenta consideravelmente. O nível de 46 mais 2 interrompe a realidade que poderíamos chamar de unidade ou consciência crística. A faixa de altura é de 3 a 4,8 metros. Depois, a outra faixa para o quarto nível de consciência, 48 mais 2, que tem de altura de 9 a 10,5 metros. E a faixa final do ser humano aperfeiçoado situa-se entre 15 e 18 metros. Jesus! Eles têm 52 cromossomos. Desconfio que o motivo de haver 52 cartas num baralho se relaciona a esses 52 cromossomos do potencial humano. Pois aqueles dentre vocês que são de origem hebraica podem lembrar-se de que Metatron, o homem perfeito, no qual viremos a nos tornar, era azul e tinha 16,5 metros de altura. Nossa, Metatron babado. Enorme. Há estados entre os níveis de consciência, como a síndrome de Down, por exemplo. A síndrome de Down acontece quando uma pessoa passa desse segundo nível de consciência em que nos encontramos para um terceiro nível, mas não o completa. Olha que interessante. A pessoa não recebe... A pessoa não recebe todas as instruções corretamente, e o ponto em que essa pessoa quase sempre falha é no aspecto instrutivo dos cromossomos sobre o hemisfério cerebral esquerdo. Uma pessoa com síndrome de Down tem 45 mais 2. Ela recebeu um deles, mas não o outro. Recebeu o emocional, o do coração corretamente. Se conheceram algumas crianças com síndrome de Down, verão que ela é puro amor. Verdade, gente. Verdade. Mas não compreende como fazer a transição para o terceiro nível da consciência humana, ainda está aprendendo. O segundo e quarto níveis de consciência são desarmônicos. E o primeiro e o terceiro e o quinto são níveis harmônicos. Vocês compreenderão isso quando os virmos nas geometrias.
Quando observarem a consciência humana do ponto de vista geométrico, verão os níveis harmônicos e poderão constatar que os níveis desarmônicos estão simplesmente fora de equilíbrio. É nessa condição que nos encontramos hoje, fora de equilíbrio. Esses níveis desarmônicos são absolutamente necessários. Não se pode passar do nível 1 para o nível 3 sem passar pelo nível 2. Mas a consciência do nível 2 é totalmente desarmônica. O caos não produz mudanças? Ai, Jesus. Sempre que uma consciência entra num segundo ou quarto níveis, ela sabe que só pode permanecer ali por breve período de tempo. Esses níveis são usados como degraus, como pedras no meio de um rio, sobre as quais saltamos e das quais nos afastamos assim que chegamos do outro lado. Não ficamos parados nelas. Por quê? Gente, eu nunca tinha ouvido falar nisso, hein? Saravá. Se o fizermos, cairemos. Se nos demorássemos aqui na Terra até mesmo um pouquinho mais, destruiríamos o planeta. Nós os destruiríamos simplesmente sendo o que somos. Ainda assim, somos uma etapa sagrada e necessária para a evolução. Somos uma ponte para o outro mundo e estamos vivendo essa ponte simplesmente por estarmos vivos nessa época incrível. Só entender uma coisa, então a gente está no segundo nível, é isso? Que é esse nível caótico, que é uma transição para o terceiro, né? 44 mais 2. Passada. Gente, que loucura! E faz todo sentido a explicação que ele falou do síndrome de Down. Ele recebe um cromossomo a mais, e que é o cromossomo que vem com o aspecto emocional, mas a parte racional, intelectual, cognitivo não vem. Né? Ele está fazendo essa transição de um nível para o outro. Nunca tinha olhado para a síndrome de Down dessa forma, gente. Pretérita. Bom, por hora é isso, tá? Vamos agora fazer a pausa de verdade. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar o que você está achando desse estudo, compartilhar com alguém que possa se interessar pelo nosso estudo. Beijo no seu coração e brilha!